A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa IADPE no estado de Pernambuco, principalmente o gestor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja. Nós queremos responder ao áudio em que ele fala com muita mansidão, algo que não lhe é peculiar, até porque sabemos do seu destempero. Ele começa e permanece falando manso, bem diferente da forma que o Senhor fala, viu, gestor Ailton Júnior? O senhor começa dizendo que falou com o seu pastor. Eu acredito até que o senhor tenha falado, mas com certeza ele se contrapôs, porque a postura dele é do silêncio, né? Gestor Júnior, você diz que tem autorização do seu pastor, mas acreditamos que não tem. Acreditamos, pode até ter. Ailton Júnior, você diz que faz isso pelo compromisso com a igreja e com a verdade. Sabemos que o seu compromisso, o compromisso do seu pai e de gestores que pensam e agem como os senhores, não é com a igreja e nem com a verdade, e sim com conveniências que lhe apraz. Júnior, você diz que há cerca de um ano as pessoas vêm falando mal, difamando, caluniando e injuriando o seu pai. Você está equivocado, meu irmão. Não há difamação, calúnia nem injúria, há verdades e fatos que estão aí, comprovados não contra a igreja, porque o objetivo de crente sério como nós não é falar da igreja, é de nós se falarmos da igreja. Acabem com essa história de tentar transmitir para a igreja, usando o púlpito, de que alguém está falando mal da igreja. Quem fala mal da igreja são os ímpios, é o diabo. Nós estamos sim combatendo desvios de conduta e finalidade de muitos dos senhores. Foi o que Jesus e os grandes homens de Deus do passado fizeram. Mas eu quero lhe dizer que não é apenas há um ano, já fazem mais de 2 anos, desde aquela data, do dia 7 de março de 2016, em que o seu pai, falando uma inverdade grave perante os ministros, disse que um presbítero havia colocado a igreja na justiça, se referindo à minha pessoa, baseado em uma mentira cabeluda, uma mentira grave do gestor de Garanhuns, Cândido de Freitas. Certo? Então começou a partir daí, quando obreiros, homens e mulheres de oração sérios em todo o estado, que conhecem a minha história e a história da minha família, começaram a nos procurar, e aí nós vimos a necessidade de trazer a verdade à tona. O senhor disse, o seu pai disse que eu havia colocado a igreja na justiça. Se um dia isso acontecer, não vai ser a igreja, vai ser os senhores. E nós saberemos defender a igreja, porque a nossa igreja é uma igreja séria, não pelo fato do seu pai estar à frente. A igreja não está crescendo, a igreja está inchando. Haja vista a desunião entre obreiros. O seu próprio pai já disse que não confia em nenhum pastor, apenas no Senhor. Presbíteros brigando entre si. Uma competição terrível, principalmente com outras igrejas. Isso não é crescimento. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo, matando gente. Gestor Júnior, vocês são peritos em manipular palavras, mensagens e pessoas. Haja vista esse seu vídeo, mansamente querendo transmitir a ideia de que está tudo bem, não está. O senhor faz questão de dizer que o documento apresentado, o seu contra-cheque milionário, é falso. O senhor perdeu a grande oportunidade de apresentar o contra-cheque verdadeiro. O senhor chama de calúnia, difamação, injúria, mas nós chamamos de denúncias verdadeiras, gestor Júnior, contra o sistema ailtiano implantado há quase 20 anos na igreja pelo seu pai. Meu caro, não são somente 5 pessoas, mas centenas e milhares, inclusive de obreiros sérios, que não suportam mais a gestão do seu pai nem a sua vice-presidência. Estão aguentando, suportando, pelo fato das conveniências, por estarem sendo sustentados, e muitos inclusive sustentados com mixaria, com ninharia, passando fome e necessidade, recebendo R$1.000, R$1.500 pelo estado afora e sendo oprimido pelos senhores. Júnior, você diz na sua fala que essas pessoas estão fazendo o mesmo com a família do pastor. Nada disso, meu caro. O problema é que os senhores transformaram a igreja em uma herança, em uma dinastia, em uma empresa, e nada mais do que natural que o nome da sua família, o nome dos seus parentes venham à tona. Os senhores é que deveriam proteger a sua família. Gestor Júnior, você diz ainda que a igreja está em jejum e oração para que a verdade prevaleça. Concordo com você. A igreja está orando e jejuando, e aqueles que estão orando e jejuando com sinceridade querem ver a verdade vir à tona. A igreja está clamando e o clamor tem chegado diante de Deus, como você diz, tem mesmo. Esse mesmo Deus que há muitos anos tem rejeitado
a gestão do seu pai, a sua e de gestores que pensam e agem como vocês. Júnior, você faz questão de dizer que o contra-cheque apresentado é manipulado, é falso. Aproveite a oportunidade. Por que não aproveitou e apresentou o contra-cheque verdadeiro? Será que você tem medo que o povo se escandalize com o salário milionário que você recebe, bem parecido com o que recebe os políticos da politicagem brasileira, fora os penduricalhos, fora aquilo que você recebe além do contra-cheque? Você diz, Júnior, que o seu pai Ailton Alves tem mostrado equilíbrio como pastor. O que a igreja percebe é completamente o contrário. Há um desequilíbrio muito grande, haja vista as mensagens proferidas por ele lá no Templo Central, baseada apenas nas falhas das ovelhas, mensagens iracundas, cheias de ódio, mensagens sectárias contra outras igrejas, falando mal de outras igrejas. Na realidade, Júnior, o seu equilíbrio e o equilíbrio do seu pai se revelam apenas para prestarem esclarecimentos dos desvios com sinceridade à igreja. Ou seja, vocês preferem o silêncio. Você resolveu se pronunciar porque você é destemperado e não suportou porque tocaram na sua ferida. Júnior, você tenta sensibilizar a igreja invocando a segurança de sua família, inclusive insinuando que eles estão correndo risco de vida. Deixe-me perguntar, quem está ameaçando a sua família? Nos diga. Qual o tipo de risco que eles estão correndo? Porque nós seremos os primeiros a defender. Até porque, Júnior, o nosso objetivo não é atingir pessoas, não. O nosso objetivo é atingir pecados graves, infiltrados dentro da igreja, desvios de conduta. É a mesma coisa do que nós fazemos, Júnior, quando pregamos o evangelho às pessoas. Quando nós dissemos que o homossexualismo é pecado e o homossexual fica chateado e triste porque atingiu ele. Mas o nosso objetivo é atingir o pecado, é denunciar o pecado. É o que está acontecendo na igreja. Acabe com essa história, você, seu pai e muitos outros, de estar usando o púlpito da igreja para fazer a cabeça dos membros incautos e dizer que estão falando mal da igreja. Ninguém está falando mal da igreja, ninguém é louco. Nós estamos denunciando desvios de conduta. Júnior, você defende a postura pastoral sua e do seu pai. Deixe-me lhe dizer, há muito tempo os senhores perderam essa postura pastoral porque se transformaram em gerentes, em gestores, em administradores. Vocês veem as ovelhas não como ovelhas, mas como mercadoria de barganha. Se transformaram em gerentes e administradores de empresa, agindo com tirania e opressão contra o rebanho do Senhor, e por isso pagarão um preço muito alto. Você diz que a sua postura e a do seu pai são de compromisso com Deus e com a igreja. Lamento lhe dizer, Júnior, seus atos, o comportamento de vocês, nos levam a afirmar que o compromisso dos senhores é unicamente com a centralização do poder em torno do seu pai e da sua família, por destaque e uma preocupação exacerbada pelos bens materiais da igreja. Gestor Júnior, você diz que assumiu a vice-presidência da IADPE pela vontade de Deus para trabalhar pela igreja. Pois lhe digo que, se dependesse de Deus, você sequer seria pastor, quanto mais vice-presidente da igreja. O que aconteceu foi que você foi ascendendo eclesiasticamente na igreja e hoje é o vice-presidente por pura conveniência e vontade do seu pai. Que o digam os pastores sérios da igreja que nunca aceitaram isso. Eles toleram, porque são sustentados pela igreja. Júnior, você diz que não tem sido fácil o seu pai suportar todos os fatos que estão aí. Concordo com você. Até porque o gestor-presidente é muito orgulhoso, não é? Mas você já parou para pensar nos inúmeros obreiros, irmãos e irmãs de círculo de oração e muitas outras ovelhas que estão com depressão, doentes, no ostracismo, escanteados, humilhados, suas famílias desestruturadas, por causa dos maus tratos e desprezo impostos pela gestão do seu pai, por você que é um grande perseguidor de obreiros. Você tem pensado nos obreiros e viúvas de obreiros que estão pelo interior afora passando privações, recebendo R$1.000, R$1.500, até menos de um salário mínimo, enquanto vocês estão vivendo regaladamente às custas dos dízimos e ofertas das pessoas. Pense nisso, gestor Júnior. Aproveito para reiterar,
porque você encerra seu áudio reiterando, e eu aproveito para reiterar. Não é? Procure de fato a justiça, as autoridades, é o seu direito, faça isso. Você está agindo, fazendo exatamente o que nós queremos. E na justiça, você descobrirá coisas que sequer ainda foram publicadas, verdades que estão guardadas para o momento certo. Tá certo? E quero também advertir a igreja, prevenir a igreja, que a imprensa, as 4 televisões brasileiras estão há muito tempo procurando os irmãos, nos procurando para investigar tudo isso e colocar aí na mídia, mas nós estamos segurando. Mas vai chegar um momento, de acordo com o andar da carruagem, de acordo com pronunciamentos equivocados como esse seu, muita coisa virá à tona através da mídia. Fique certo disso, Júnior. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da vida do seu pai e de toda a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas tem mais. Você disse que a igreja está unida em jejum e oração. Concordo com você. Mas lhe acrescento que a igreja está unida em jejum e oração para que a verdade venha à tona, para que a igreja saia mais fortalecida dessa turbulência, porque nossa igreja é uma igreja séria. Não porque o seu pai é o presidente, porque quando ele recebeu a igreja, já recebeu a igreja grande. A igreja está inchando. O islamismo hoje é a religião que mais cresce, matando gente. Deus está ali. O sistema ailtiano implantado pelo seu pai há mais de 20 anos, as pessoas não suportam mais. E esse sistema ailtiano tem gerado uma geração de obreiros doentes, contaminados por uma enfermidade chamada ailtite aguda, cujo antídoto é a verdade. Doa a quem doer. Por fim, encerramos dizendo que vai em frente. Acione a justiça, porque justiça é para homens de verdade comparecer perante ela e falar a verdade, somente a verdade. Que Deus abençoe a toda a nossa igreja em nome de Jesus.